Não vai ser um podcast, vai ser um desabafo cast. Tá gravando? Só não pode sair a parte que nós estamos reclamando dos maridos. Não, essa parte não é Reclamando reclamando. não. Não é Não, reclamando não. A gente só tá falando assim, como que é criar toda uma empresa junto com o marido, e administrar tudo, fazer curso, cuidar da família. Que não é... Não, então vamos... Fabiola, me conta, quando você foi trabalhar com o Luciano na farmácia, né, marido e mulher ali, no dia a dia, como é que foi isso? Como é que foi essa adaptação? Então, quando a gente começou, foi algo assim, ainda que precisava de muita maturidade, nós dois, né, porque ele tinha recém-formado, né, como farmacêutico, a gente tinha um casamento que estava começando, né? Bem recente, Bem né? recente, tinha casado, tinha aberto a farmácia em 2 meses e eu também fazia faculdade de letras, né? Meu Então Deus. estava num segmento que não tinha nada a ver. Mas eu falei, não, a gente precisa entender como fazer isso aqui funcionar, porque vai ser o sustento do nosso negócio, né? A gente tinha aquela atividade como nossa principal atividade para a nossa vida ali. Sim. Então eu fui ajudar a entender como que funcionava o caixa, como que limpava, como fazia entrega, eu auxiliava ele nessas coisas que dava para aprender fácil, digamos assim. Agora, quando era área de medicamento, não sabia vender nenhuma dipirona. Chegava ali, alguém falava, onde tem? Eu falei, não sei onde fica a dipirona, meu Deus. Como que eu faço para tratar algo aqui? Tô com dor de cabeça, eu falei, só um pouquinho que eu já vou chamar. Aí era eu, ele, mais 2 colaboradores, só a farmácia era pequenininha. E eu ia chamar alguém que eu ficava toda insegura, com medo. Mas conseguia ser simpática ali, ajudar em algo. Mas O foco era outro, né? O foco era outro. Via que era tudo bem difícil para entender e lembrar de tudo aquilo que tinha nas prateleiras. Então foi um grande desafio no começo, assim, né? Há 19 anos e meio atrás, né? Quase 20 anos. Olha só. A gente iniciou no segmento, né? E hoje é super tranquilo? Hoje, assim... Cada um na sua área? Sim, dentro da área da farmácia, né? Eu busco entender hoje a farmácia como um todo, até porque eu atuo nessa área de mentorias, né? Sim. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a gestão, aprendendo como que funcionava cada área ali, cada ponto importante para uma farmácia crescer e prosperar. E fui aprendendo muito com o Luciano também, com a graduação dele. Ele era farmacêutico, ele trazia muita visão, né, de como que fazia as prescrições, né, dos médicos, e chegava na farmácia e depois essa indicação do farmacêutico complementar. Então ele trazia essa visão e eu, muito curiosa, sempre busquei aprender ali na prática e também adquirir outros cursos, treinamentos para a gente saber desenvolver melhor o nosso negócio, a nossa equipe. Começou ali, a gente buscando ideias, melhorias para melhorar o nosso negócio. Né? Eu era aquela da criatividade, das ideias, e ele era o que sustentava sempre a operação, no sentido de vamos fazer isso aqui rodar, vamos então fazer isso aqui acontecer, sabe? E essa questão das mentorias, da consultoria, como é que isso foi chegando para você, assim? Ou é uma coisa que você sempre falou assim, isso aqui é o que eu quero caminhar? Ou surgiu? Como é que foi essa história aí? As mentorias, né, elas surgiram. Eu falo que é o propósito que encontra a gente, não é a gente que encontra o propósito, né? Porque às vezes a gente fica ali, o que eu vou fazer? Propósito, o que eu vou fazer? Eu acho que a gente tem que ir se preparando ao ponto de que a vida te apresenta algo e fala assim, opa, peraí, isso aqui tem sinergia, conecta com o que eu gosto de fazer, com o impacto que eu quero gerar. Então, foi passando os anos e eu fui tendo ali uma dificuldade, as crises de identidade profissional, né? Eu fui tendo uma dificuldade, assim, com o que eu tô fazendo aqui, né? Será que é isso mesmo, né? Farmácia. E eu falei pro meu esposo, falei, olha, eu fiz faculdade de letras, depois eu fiz 2 especializações para dar aula em faculdade, porque eu queria ensinar, eu gostava muito de ensinar. Então, não vou ficar em farmácia. Porém, quando eu olhava o meio educacional, olhava ganhos... Não te encantava muito, não me encantava, né? assim, eu falei, não, acho que não é por aí. E eu gostava muito do empreendedorismo, de criar solução, ideias, que era o que eu fazia dentro da farmácia, né? Então eu fui buscar esse mundo, tentar entender melhor como empreender e falei, eu já sei, vou abrir um negócio para mim. E fui buscar o quê? Fui buscar uma franquia, né? O que eu me identifico? Qualquer coisa que eu tiver ali uma conexão com pessoas, né? Não fazia sentido. Então eu fui ver franquia de calçado, franquia de roupa, e muitas não tinham sentido levar lá para minha região. Até que eu despertei e falei assim, opa, na minha cidade não tem uma cafeteria. Vou montar uma cafeteria. Aí fui ver uma franquia, não consegui, mas falei, vou montar uma por conta, né? Um estilo assim francês, uma coisa mais europeia.
E aí fui para São Paulo, levei 2 pessoas comigo para elas aprenderem a área da confeitaria, para a gente fazer bolos diferentes na cidade que não tinha, e entrei nesse negócio. E até esse momento da cafeteria, eu estava buscando muito treinamento com pessoas, mas a partir dali eu tive uma decepção, que foi a decepção de não saber fazer gestão acontecer no negócio, e eu praticamente quebrei, né? Eu digo que praticamente quebrei porque fiquei 7 meses com o negócio, não funcionou bem, né? No sentido de fazer isso prosperar, porque eu não conseguia administrar bem os recursos, não conseguia entender ali as demandas, e comecei a ter prejuízos, e falei, não é isso, não sei fazer isso aqui acontecer, não conseguia ter gestão financeira do negócio, assim, crise total. Falei, vou vender esse negócio aqui, não é pra mim. Esse negócio de trabalhar com alimentos aqui não é pra mim. E aí eu vendi por metade do preço que eu investi, fiquei com dívida e chorei 1 ano. Falei, vou ter que voltar pra farmácia, eu não acredito, porque eu não queria voltar pra farmácia. Não foi eu que abri a farmácia, foi meu marido. Ele é o farmacêutico, não tem nada a ver com isso. Aí voltei pra farmácia. Aí eu voltei, ele falou, olha, a gente precisa de você aqui, foca aqui, porque você ajuda com pessoas e tudo mais. Eu falei assim, mas eu não sei cuidar de um negócio. Não, mas não é assim, né? Deu força pra voltar pra farmácia. Mas aí eu coloquei na minha cabeça, agora então eu vou aprender gestão. Porque liderança eu busquei entender. Sim. Agora gestão, processo eu não entendo. Porque quando o processo ficou na minha mão para eu administrar, escorria tudo pelas mãos, eu não sabia administrar, não sabia calcular uma meta, organizar uma rotina, não sabia. Porque eu tinha um negócio que ele fazia essa parte e eu fazia outra. Quando eu precisei ficar sozinha, eu não consegui lidar com os dois. E aí eu comecei a mergulhar em muitos treinamentos. Fui fazer treinamento de gestão por todo o Brasil aí, o que eu encontrava de formação, de imersão. Treinamentos que não precisava fazer uma faculdade, ficar anos ali desenvolvendo conteúdo que eu ia usar, sei lá, 20%, 30% depois, né? Eu fui fazer treinamentos práticos que realmente aplicava em empresa. E aí eu fui voltando com tudo aquilo para a própria farmácia. Fui voltando e trazia, ele ia junto comigo em alguns, depois outros ele, não, você que gosta mais de fazer, vai você, traz, nos ensina aqui. E aí a nossa farmácia foi crescendo, né? Foi evoluindo. E aí que chega o ponto, né? Por que eu virei mentora? Quando eu fiz uma transição para minha rede, né? O qual hoje faz parte do grupo Hipersaúde, e aí eu fiz a transição para transformar minha farmácia independente em hiperpopular drogarias. E aí eu fiz essa transição, e aí teve todas as crises também de fazer essa transição, porque ele também, meu marido falava, será que vai dar certo? A gente vai investir tudo isso, será que vai vender mais mesmo? Né? E aí tinha ali todo um estudo do ponto, que poderia vender o dobro. Eu falei, olha, se vender o dobro já deu certo. Aí eu falei pra ele, mas eu não quero o dobro, eu quero mais. Eu acredito que o nosso negócio tem mais. Né? E aí ali que a gente virou o jogo, vendemos mais que o dobro em menos de 2 meses e foi crescendo. Em 6 meses a gente cresceu 350%. Uau. Com o apoio da rede, mas também com tudo que a gente desenvolveu internamente com a nossa cultura. Que show. Porque aí eu tinha os processos inteligentes, as pessoas envolvidas na cultura, os treinamentos que eu fazia, e o método Hipermetas começou ali. Ah, ele começou aí, eu já ia te perguntar. Começou toda dessa transição e... Porque eu tinha já uma ferramenta ali pronta, né, de como calcular e tudo mais, que eu já tinha adquirido em conhecimentos que eu fiz em cursos, e calculei dentro do meu ambiente de farmácia, falei, olha, dá para usar isso aqui. E aí eu tive um gerente muito importante nessa época, que o nome dele é Hércules, inclusive hoje o filho dele até trabalha comigo no Hipermetas. Olha só. E ele foi um incentivador, né? Ele me ajudou a construir a gestão à vista, os quadros nas paredes, que é o terceiro pilar do método Hipermetas hoje. Ele foi aquele que me ajudou a construir isso tudo. E aí a gente foi consolidando o método Hipermetas, porque ele era meu braço direito ali. Não, eu falava para ele, vamos fazer isso, ele, vamos fazer. Ele vinha também com ideias e o Luciano ia organizando tudo que a gente criava de ousadia ali, né? Porque em 2 anos a gente foi para mais de 500 mil de vendas, num lugar que ninguém acreditava que ele podia vender. Aquela farmácia vendia muito pouco, sabe? Incrível. E aí, com isso, o Grupo Hipersaúde, que antigamente era a RM Pharma, chamava a gente para fazer lives. Faz live, conta o seu case aqui para nós. Aí as farmácias não paravam de nos ligar. Nos ensina o que você faz aí. Nos ensina como que você fez isso com a equipe. Aí eu falei, eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma empresa de consultoria, de mentoria, de treinamento. Exatamente. Porque se eu não administrar como empresa, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Que era 20, 30 contatos por dia. Olha só. Muitos contatos. E eu compartilhava de forma genuína, assim, sabe? Passava a minha planilha, o meu material que eu usava, compartilhava. Só que
não dava para fazer algo de forma estruturada ali, Um né? acompanhamento, ver o resultado, né? Isso, então eu vi que o mercado me encontrou como uma mentora, né? Com o meu próprio case ali, que eu gerei, começou dentro da rede, aí depois que a rede me deu essa visibilidade também para os associados, eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Aí Nossa, que show. começou a vir todo esse movimento do mercado e o pessoal se conectar com o nosso modelo de metas, né, que é o Hipermetas hoje. Que show. Parabéns, Fabiola. E essa questão da... Porque você é mãe de duas moças, não é isso? Sim. E como é que faz esse balanço dos pratos, como dizem, né? Palestrante, esposa, empresária, consultora, mãe. Como é que é, Fabiola? Temos que ter muita sabedoria e não é de nós, né? Eu falo que a sabedoria vem de Deus, porque acho que uma mulher que quer se posicionar hoje de verdade para cuidar da família, estar à frente dos negócios, cuidar de pessoas, de empresas, se não tiver Deus, a gente não consegue, né? Eu não sou daquela que levanta a bandeira do empoderamento feminino, a gente tem que dar conta de tudo e a gente que é forte. Não sou dessas, né? Eu sou daquela que entende que a minha força vem do alto, Deus está comigo, Ele me direciona, eu busco intimidade com Ele todos os dias, busco estudar a palavra todos os dias e através disso vem a minha família, né? Porque Deus me direciona, a base que eu preciso ter que é a minha família, então eu busco muito entender o que o marido, né, gostaria que eu fizesse, entender o mundo dele, o que as filhas... Os limites, né? O que as filhas precisam de mim, qual o apoio, como que eu concilio esse suporte, como que eu concilio o que eu vou fazer com alguém que vai me auxiliar a fazer algo com elas, para não substituir a minha parte como mãe o tempo todo, porque precisa de presença, não é só entregar a estrutura, tem que ter a presença, tem que ter o momento que a gente transmite para elas ali o que elas precisam saber sobre a vida. E assim, tem os desafios que não acabam e nem fica pouco, digamos, né? Cada fase, cada ciclo é no casamento, com as filhas que vão vindo os ciclos, a gente vai se sentindo ali, às vezes, meu Deus, o que eu faço, né? Tá corrido o trabalho, mas eu preciso ir na apresentação da escola, mas eu tenho uma agenda aqui, mas o marido quer que eu organize tudo para ir para a fazenda, e final de semana eu tinha marcado de fazer um treinamento. Aí eu falo, Deus, me ajuda, porque se vir de mim, às vezes eu vou fazer escolhas só que estão dentro dos meus desejos. E aí eu peço para Deus, me ajuda a equilibrar, me ensina Senhor, eu vou falar sim agora para o meu trabalho e sim agora para a família, e entender que quando o trabalho tiver um sim, a família está aceitando esse sim. Quando a família tiver o sim, o trabalho também está sendo cuidado de uma outra forma. E eu falo muito que é o espiritual que ajuda a trazer esse centramento, porque por nós mesmos acho que a gente acaba não conseguindo equilibrar os pratos, né? Se deixar no nosso controle, quando vê a gente está indo sim para os nossos desejos, que é mais fácil para a gente, e outras coisas vão ficando de lado. Né? E para mim, assim, a vida ela é sistêmica, ela tem que ser integral. A gente tem que estar cuidando da saúde, a gente tem que estar cuidando do espiritual, a gente tem que estar cuidando de quem importa. Sim. Algo que me chamou muita atenção, uma vez um treinamento, nem lembro qual, acho que foi um treinamento que eu fiz com o IFT, se eu não me engano, com o pessoal, uma sarogata, pessoas assim que eles tinham uma mentalidade muito evoluída, né? Evoluída ali, né? Daquela mentalidade oriental mesmo, né? E aí ele contou uma historinha, falando que uma vez uma pessoa estava sendo discipulada por um sábio, e esse sábio perguntou para ele, sábio, eles chamam, né, de sábios mestres lá orientais, e ele perguntou, o que é mais importante, o processo ou o resultado? Se eu tiver que pegar algo na minha vida, entender assim que a minha jornada de vida, as coisas que eu vou conquistar, eu tenho que encontrar significado. Eu devo valorizar mais os processos que eu passo, né, a jornada, o caminho que eu vou percorrer, ou quando eu chego lá, o resultado, a conquista, o objetivo, o que é mais importante, né, na minha vida? O que eu preciso estar atento e valorizar? Aí esse sábio virou para ele e falou assim, olha, na verdade, o que é mais importante na sua vida hoje não é nem o processo, nem o resultado, é o com quem. É o com quem você está vivendo a jornada e com quem você vai desfrutar. Olha só. Esse resultado. Porque o que importa são as pessoas. As pessoas. Então, o que adianta eu lutar por tudo isso, por esse trabalho, e um dia chegar onde eu quero e minha família não está do meu lado? E o que adianta eu viver todo esse processo e também não conseguir adquirir os sonhos, chegar nas conquistas, desfrutar depois daquelas dificuldades com eles?
Então, família, né, às vezes ali a sua base até de parentes, né? Porque eu digo que a nossa família hoje é o marido e os filhos, né? Isso. E depois os nossos pais se transformam na família parental, Sim, né? A nossa isso. parentela ali, o qual a gente honra muito e quer muito bem e cuida também. Mas a gente quer essas pessoas participando de todas as fases da nossa vida, da Sim. jornada, das conquistas. Então, não adianta a mulher pensar que ela tem que se empoderar, que ela tem que chegar onde ela quiser e depois chega lá, o casamento acabou, as filhas se perderam. Exatamente. Aí o dinheiro tá na conta, mas ela não tá inteira, tá frustrada, não conseguiu cuidar da saúde, adquire uma doença. Então, assim, isso não é a vida. A vida ela é muito mais do que isso. A vida é você conseguir sustentar em Deus, em primeiro lugar, isso tudo, e buscar a nossa parte, que é o conhecimento. Que Deus, ele dá a graça, né? Ele derrama a graça, mas ele fala: você é filha aprovada, eu quero o melhor para você, eu quero ver você prosperando, quero ver você tendo o melhor dessa terra, mas você tem interesse de buscar isso? Então, vai buscar conhecimento. As coisas já estão no mundo para ser descobertas, mas às vezes a gente não cava, a gente quer que chegue, né? Deus não faz milagre todo dia, ele fala: ó, eu te dou saúde, te dou disposição. Isso, tem que correr atrás. Corre né? atrás, ó, eu já deixei métodos no mundo, na natureza, em tudo, já existe perfeitamente para a gente utilizar, para a gente prosperar em nossa casa, em nossa empresa. E eu comecei a entender que a vida era isso. A vida, ela só é ruim para quem não consegue enxergar o que tem de bom nela, o que você pode fazer das circunstâncias, seja elas difíceis, de oportunidade de crescimento, porque sempre há uma forma diferente de fazer. E tudo que acontece na nossa vida não acontece porque quer nos ferir, nos machucar, quer nos transformar, nos ensinar algo, quer fazer com que a gente amadureça. Então eu entendi que processo é importante hoje, que resultado também precisa validar aquilo que a gente está colocando energia. Então, ambos têm que estar dentro da nossa jornada, mas o com quem, as pessoas e principalmente quem é importante para você é o que importa. É isso que verdade. A gente tem que... O Jorge fala uma coisa que eu acho engraçada. Ele fala assim, no final de tudo, não é quem vai te colocar no sol, é quem vai te tirar do sol, né? Que vai ter realmente aquele cuidado importante com você. E é quem trilhou com você que realmente vai estar lá na frente e vai vibrar com isso tudo, né? Isso. Fabiola, e a Player entrou na sua vida quando? Como é que foi esse contato aí? Como é que tá sendo essa sua experiência? A Player, ela entrou assim numa fase muito importante, que foi bem nessa fase de transição que eu estava fazendo, né, há 7 anos atrás, com a bandeira, que eu tinha uma farmácia independente, mudei, né, a gente chama de bandeira, né, de marca do associativismo, aí troquei o nome para ir para Popular Drogarias e comecei a vender bem. Passou 6 meses, eu tive contato com um consultor e esse consultor, na época, falou para mim, falou: olha, você conhece a Player, né? Na época era um outro nome, né? Tinha um outro nome. Ele faz um trabalho muito legal, especialista em farmácia. Você trabalha com alguém especialista em farmácia? Eu falei: não, eu tenho minha contadora aqui já há 12 anos, né? Entrego os malotes para ela de papel. Todo mês bem certinho, tudo, né? Lindo. Tudo lindo. Falei: então, mas eles trabalham de forma digital. Tudo deles é, né, virtual. A gente vai trabalhar à distância com eles. Eu falei: como? Não tem como. Como que eu vou entregar meus boletos, minhas coisas aqui, né? E aí, eles me apresentaram a proposta aqui na época, né? O Jorge me apresentou, gerou essa conexão. Nossa, mas ainda não foi fácil entrar na minha cabeça que eu funcionaria. A gente teve assim umas 3 reuniões, eu fui buscar umas indicações, conversar, ver que funcionava. E assim, eu lembro de uma reunião assim com o Jorge com tanta verdade, falando assim o que ele queria desenvolver no varejo, o que ele acreditava que era possível. E aquela vontade dele de ajudar a farmácia, porque ele não queria ajudar como contador apenas, ele queria ajudar a farmácia a administrar essas áreas que é tão complexa no dia a dia, que é o DP, a organização das informações do sistema financeiro para poder gerar, né, os impostos, para poder fazer o livro contábil. Ele não estava querendo só vender a contabilidade, ele já nos deu dicas, já falou o que teria que fazer no sistema, já saiu daquela reunião ali, mesmo sem a gente ser um cliente dele, já nos dando uma consultoria. Entendi. E aquilo a gente viu muito a verdade. Nossa, é um parceiro, né? Essa foi a palavra que veio, parceiro. Não veio a visão de um contador, uma contabilidade, a visão de parceiro. Aí eu falei pro meu esposo, a gente tá precisando de alguém assim agora, porque a gente tá vendendo mais e a gente não tá sabendo lidar com esse crescimento.
E aí o consultor tinha falado pra gente, olha, tem um planejamento tributário, vocês vão vender mais, vocês conseguem organizar para não perder pagando mais impostos. Vocês conhecem isso? Eu falei, não conhecemos, então ele vai fazer isso para vocês. Aí ali a gente fechou. Então foram umas 3 reuniões, fechamos. E ele foi extremamente essencial, né, no nosso crescimento. O Jorge, junto com toda a equipe, que depois ele foi apresentando outros contadores aqui, todo o time que ia atender a gente. E esse fator de confiança veio pela segurança dos processos que ele nos trazia, assim, olha, aqui que você gera informação, é aqui que você coloca. Então foi organizando a nossa empresa junto com o que a gente precisava informar dentro dos processos que ele direcionava, e a gente foi tendo confiança. Foi tendo confiança a ponto de que quando a gente fez a transição até para ter as mentorias, nossa, eu já ia levando um monte de farmácia. Você não conhece a Player? Vai pra Player. Porque você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo de não ter um parceiro. Você não vai ter um contador, você vai ter um parceiro. É uma empresa que é parceira. Então, onde eu vou, eu sou Player, né? Eu falo que eu sou uma embaixadora aqui, porque todo mundo me conhece como Player. Nossa, mas ele falava muito. Eu não te conhecia, né? Mas ele falava muito, a Fabíola. E é a nossa cliente. E ele fala com o maior orgulho de você. Ele conta pra todo mundo. Falou muito bem de todo o teu resultado. É muito orgulhoso de ter você conosco, sabia? Que bom, a gente também é muito feliz de ser cliente, de ser parceiro, literalmente, hoje também até de negócios, né? Porque a gente se indica hoje nos outros trabalhos aí de mentoria, treinamento e tudo mais. Estou aqui na Evolução Pharma também contribuindo, né? Com o conhecimento que Deus possibilitou, né? Eu adquiri, poder viver, implantar e desfrutar disso tudo. E para mim é uma alegria sempre compartilhar, servir, né? Eu acho que o princípio da nossa vida, o propósito da nossa vida é o servir. Quando a gente se propõe a fazer algo maior pelas pessoas, não é só eu que fui transformada. Poxa, a minha transformação pode transformar muito mais pessoas. Com certeza. Isso que gera vida, que gera prosperidade, né? E hoje eu trabalho em prol disso. Para mim, eu levanto da cama todos os dias e penso, se eu hoje, Deus, me ajuda aqui, na minha oração é assim, se eu hoje ajudar alguém a enxergar algo melhor na vida, eu já dormi tranquilo. Então na hora que eu tô conversando com o meu colaborador na farmácia, na hora que eu tô conversando com o meu cliente. Todo momento, né? Todo momento. Na hora que eu tô atendendo uma mulher na igreja, porque elas me ligam, me procuram, Fabíola, eu tô passando por um problema, você pode me ouvir? Eu ouço, eu dou apoio para as mulheres que estão passando por alguma dificuldade, oro junto com elas. A gente busca uma solução junto. Se tem que direcionar para um médico, eu mostro, é hora de você ser cuidado assim, você precisa dessa pessoa te ajudando, sabe? Não espiritualizar também tudo, né? Porque a gente traz Deus para a vida da gente e Deus vai dando as soluções. A solução é um tratamento, a solução é um acompanhamento psicológico, a solução é você deixar essa vida aqui que está errada, isso está te prejudicando, né? Essa vida intensa. Você entender que os conselhos, né? A vida da gente, ela sempre vai ser desenvolvida do ponto da consciência que a gente tem do nosso estado hoje. A gente tem a consciência do estado, do porquê a gente está vivendo a vida que a gente vive, sair do vitimismo, porque se a gente ficar ali, a circunstância chegou não faz nada. Não faz nada. Nós não somos vítimas, nós somos pessoas que estamos no lugar que tinha que estar e podemos criar condições novas a partir do momento que a gente enxerga, né, ali o nível que a gente pode ir, tem uma visão de futuro e começa a se propor intencionalmente a fazer isso acontecer na nossa vida, né? Se propor de uma maneira inteligente, de uma maneira que a gente possa equilibrar esses pratos que a gente está falando aqui também, né? Não é colocar uma coisa na cabeça e não, vai ser assim, ponto. Não, entender se isso é para nós mesmos, se propor, fazer aquela realidade mudar. Em todas as esferas eu falo, né? Que é financeira, familiar, relacionamento. Eu sempre uso muito aquela ferramenta Roda da Vida. Sim. A cada 2, 3 meses eu olho para minha Roda da Vida. Sério, você faz? Faço, ela é minha ferramenta de cabeceira. Eu olho e falo como está minha saúde, minha espiritualidade, minha ação social. Aí começa a cair as notas aí você ali, dá uma olhadinha. Fica menos que 7, eu falo... Tem que dar uma atenção aqui. Tô com pouca vida social. O ano passado mesmo eu falei, vou me dedicar um pouco mais na vida social, que eu só tô trabalhando para casa. Aí é convite de loja, às vezes, ali para conhecer uma inauguração de uma amiga. Não posso, não quero. É um convite de um aniversário, de um evento. Não tô ocupada. Tô ocupada. Falei, poxa, eu preciso viver isso faz parte da minha roda da vida, me conectar com pessoas. Faz bem, né? Tá apoiando eventos. Eu fiquei 1 ano sem isso e aquilo começou a fazer mal. Por quê? A gente é um ser integral. Se uma área fica desconectada, mas não tá me fazendo falta, eu não ligo para isso.
mas uma hora aquilo vai... A conta vai chegar. A conta vai chegar e vai prejudicar outras áreas que estavam indo bem. É verdade. Então, o tempo todo a gente tem que estar se avaliando e vendo se está tudo rodando na nossa vida, né? A roda tem que estar rodando. Não pode estar com o pneu furado ali, eu digo. Começou uns furinhos aqui, daqui a pouco murcha, o negócio não vai mais. Vou pegar essa dica. Eu fazia de vez em quando, mas é muito de vez em quando. Agora eu vou pegar ali e colocar na cabeceira também. Cabeceira. Inclusive, a cada teve uma época meses. que eu comprei uma agenda que ela tinha a Roda da Vida mensal, mas aí eu não fazia mensal. Mas aí esse mês eu não fiz. Opa, chegou o terceiro mês, vou fazer. Deixa eu ver como que tá. Também. Porque tem coisas que eu tô me desconectando aqui. Realmente. Tô perdendo. E só na hora que a gente para dar uma olhadinha e falar, não, calma aí. E faz, quando você olha... Eu tive um dia que eu fiz, eu até morri de rir, porque é um colega meu do lado. E aí eu tava fazendo a minha, ela fazendo a dela. Ela olhou assim, Silvana, acho que eu tô morrendo, não tô sabendo aqui, porque a roda dela tava assim, né? Ó. Eu falei, a gente tem que dar uma olhadinha aí. Né? Essa ferramenta foi me apresentada 9 anos atrás, foi 2017. E aí, no início, eu ficava uma ferramentinha assim, não usava, né? E depois, acho que em outra imersão, lá por 2021, quando eu fiz, que ele falou, gente, essa ferramenta aqui, ela pode trazer muita consciência para você hoje. O que faz o ser humano mudar? É estado de consciência. Porque se não tá claro pra gente as coisas, a gente fica ali numa zona de conforto, né? Tá tudo bem. Você não tá sentindo nada ainda, o impacto de nada. Mas quando você para e metrifica, você coloca nota em algo, né? Eu sou hoje apaixonada por indicadores. Então, tudo na minha vida tem que ter indicador. Por isso que a Roda da Vida, ela me traz um indicador. Como que tá a nota? Que aí eu tenho um indicador para eu trabalhar consciente naquela área. Vou focar nisso nesses próximos meses para não deixar cair muito, Nossa, né? É bacana. Então, isso faz a gente manter o equilíbrio. Que a gente sempre busca aqui, por mais que ele nunca vai estar estável, a roda não vai estar assim, redondo. Não, aí é a perfeição, né? Essa perfeição vai acontecer, mas vai estar ali, né? Pouco dá pra rodar. Dá pra rodar. Só pra gente terminar, o livro Hipermetas é só para farmácia, Fabiola? Fala um pouquinho dele pra gente. Essa obra tá lindo, incrível, viu? Tá lindo. Incrível, tô muito feliz com essa realização. E o Hipermetas hoje, ele ganhou uma escala universal, porque ele não é só para farmácias, né? A gente procurou aqui desmistificar essa questão de metas, porque a gente vê que muita gente ainda não usa metas achando que, não sei, eu vou calcular errado, esse é o primeiro mito, então eu prefiro nem trabalhar com metas, ou o meu colaborador não gosta na equipe, então eu acabo não colocando porque ele reclama de meta, ou não tem um ambiente que monitora, ou não sabe recompensar, então tem algum desses pilares aí que não é bem desenvolvido, então o estabelecimento não trabalha com metas. Então ele surgiu com esse trabalho que eu tenho hoje com as farmácias, né? E aí, através desse trabalho que eu desenvolvi, aqui mentoreando 380 farmácias, a gente já chegou a ter em mentorias. Nossa, que bacana. Mais 2.000 farmácias no todo, já mais de 2.000 ajudadas no sentido do quê? Porque a gente entrega muito conteúdos em imersões online, ensinando Hipermetas, em cursos que... Né, dezenas de farmácias, centenas de farmácias já compraram um curso de Hipermetas, então já aplicaram de alguma forma, mesmo sem não tendo a nossa orientação ali passo a passo, mas ela mesma foi cursos lá, aprendeu. Mais pontuais e aplicou. Então a gente tem esse controle lá desse dado de que já passaram de 2.000 empresas do varejo farmacêutico, são farmácias que já tiveram contato com o nosso método. Então quando eu fui escrever o livro, eu me preocupei muito em criar algo que eu pudesse ajudar não só o varejo, mas pudesse ajudar mais empresas, porque através do trabalho, inclusive, que eu faço com cristãos empreendedores, que eu me conecto com diversos segmentos, imobiliária, advogados, restaurantes, eles levavam o Hipermetas e falavam, esse negócio dá certo pra mim, você ensina pra farmácia, mas eu peguei tudo que você ensina, apliquei lá e tá dando certo. Falei, olha sério, tá dando certo, e comecei a mapear isso. Ouvi isso nesses últimos 3 anos, em média, aí foi o tempo que eu fui ouvindo. E aí, o que eu falei? Vou agora aplicar em alguns segmentos, porque eu faço isso, eu não consigo ensinar algo que eu não vi se deu certo de forma concreta. Eu não consigo ficar só no campo da teoria, né? E falar, não, funciona, mas eu não tenho certeza. Então, eu peguei alguns nichos ali de serviços e fui colocando para rodar 3 meses, 6 meses, 1 ano e fui vendo os resultados. Aí eu compilei o método e falei, nossa, ele pode ajudar muitas empresas. Ele não precisa só ajudar as farmácias, ele pode... Qualquer segmento, né? Segmento. E a editora, né, esse apoio que eu tive aqui com essa edição, me ajudou também na construção aqui das referências universais, o qual a gente mapeou empresas
fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, e viu que o método também se aplicava Que show! lá, né? E aí a gente conseguiu, né, transformar o Hipermetas hoje em 5 idiomas. Hoje ele, além do português, inglês, espanhol, italiano, francês. Gente, temos que aqui coisa várias boa. oportunidades, né, de fazer com que ele escale e ajude muitas empresas também fora do Brasil. Também tem 23 selos internacionais, esses selos possibilitam as vendas também em país, por mais que não é na língua do país, mas pode estar lá em outra língua. Sim. E esse selo permite a gente ter essa escala. Vai ser comercializado agora pela Amazon, né? A Amazon entrega a nível mundial hoje, entrega a versão física também, né? Você pode comprar digital e a versão física para entregar em qualquer lugar do mundo. E tá incrível, né? Meu Não, tá queridinho muito lindo. aqui hoje, né? Foram páginas assim que levaram 1 ano e meio ali pra gente escrever tudo bonitinho, colocar a prática unida a uma teoria que constrói fundamentos sólidos para um negócio crescer através de metas, gerar conexão com pessoas, trazer o propósito de desenvolver pessoas dentro de metas. Olha só, imagina que metas, ao invés de afastar pessoas, pode ser utilizada para fazer as pessoas crescerem dentro delas. Então, Um esse conceito é o bem propósito. diferente, né? Bem diferente. Porque a gente fala em meta, o pessoal já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Que bacana, Esse parabéns. Obrigada. Obrigada pela parceria. Muito feliz que você está aqui no Evolução Pharma 2026. Tiver a 3ª edição, com certeza a Fabíola é nossa convidada de honra. Obrigada mesmo, viu? Fico Amei feliz o aqui pelo papo. convite. Também amei. Até mais, Até gente.